Olá, irmão e irmã, graça e paz em Jesus. Esse é o terceiro Momento Querigma e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de busca da Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós conscientemente nos colocamos em Tua presença. Sabemos que Tu sempre estás presente, mas agora conscientemente nos posicionamos em Tua presença, inclinando nossa cabeça, mas principalmente inclinando o nosso coração, para clamar pela Tua vida, Senhor, sobre a Tua palavra, para pedir que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê compreensão, graça e unção, para pedir, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, em nós seja viva e produza vida para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amados, estejam com as suas Bíblias aí próximo, também com um caderno e mais lápis ou caneta, e anotem o que o Senhor falar aos seus corações. Também você pode enviar suas dúvidas ou perguntas a respeito do Momento Querigma, a respeito do Querigma da semana, para esse e-mail que está aparecendo embaixo na tela, momentoquerigma@gmail.com. Amém? Estamos prontos? Então vamos seguir. Queridos, como falei das vezes anteriores, a palavra querigma se refere tanto ao ato de pregar, de anunciar, de proclamar, como também ao conteúdo daquilo que está sendo pregado, proclamado, anunciado. Querigma apostólico é o querigma que os apóstolos anunciavam. Era o conteúdo daquilo que os apóstolos anunciavam. E o que eles anunciavam? Eles anunciavam a respeito de Jesus, sua vida, sua obra tremenda, poderosa, cheia de graça, cheia de compaixão, cheia de verdade. Também sobre a sua crucificação em substituição a nós, a cada um de nós, sua morte, ressurreição, sua exaltação. E, finalmente, o batismo no Espírito Santo, o surgimento da igreja e a realidade de Cristo em nós, nós em Cristo e Cristo conosco. Este o querigma apostólico. Agora, boa parte destas verdades estavam escritas no Antigo Testamento, mas as pessoas liam e não compreendiam porque era um mistério oculto. Porque Deus não tinha trazido revelação. Assim como hoje a gente lê o livro de Apocalipse e muitas coisas não entendemos. Por que não entendemos? Porque são ocultas. Deus não trouxe compreensão para nós ainda. Não fazem sentido algumas dessas coisas. Existe alguém tentando explicar, outro explica diferente, mais um dá uma interpretação. Mas na verdade, muita coisa está oculta ainda. Assim era as verdades eternas quando estavam escritas no Antigo Testamento pelos profetas. Mas enquanto não houve iluminação, as pessoas liam e não entendiam. Vamos aprofundar um pouco isto e hoje tratar do efeito transformador deste querigma na vida de duas pessoas, de dois homens, quando tiveram revelação a respeito daquilo que eles já conheciam, mas que para eles era oculto, eles não compreendiam como de fato era. Vamos lá. Foi a partir da ressurreição de Jesus e do derramado do Espírito Santo que Deus começou a aclarar no coração dos discípulos o conteúdo do querigma. Começou a trazer revelação para eles, a partir exatamente do batismo no Espírito Santo, como falamos no encontro passado. Esse querigma anunciado pelos apóstolos, e por isso chamado de querigma apostólico, trata exatamente dessa revelação. E essas verdades, quando são recebidas com fé, têm o poder de transformar vidas, de mudar propósitos, de trazer direção e de imprimir expectativas de Deus no coração do homem. Como falei,
Hoje nós vamos ver o efeito prático disso na vida de dois homens. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13, Lucas começa a descrever o encontro entre dois discípulos de Jesus com o próprio Jesus. Embora eles não estivessem com a revelação de que era Jesus, não tiveram clareza, ali Jesus estava caminhando ao lado deles. Eles estavam em direção a uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 10, 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles estavam vindo. Então Jesus se colocou ao lado deles, começou a andar ali com eles, e depois de um tempinho Jesus perguntou: o que vocês estão falando? E aí eles disseram: mas você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus, para instigá-los, perguntou para eles: quais são os acontecimentos? Sobre o que vocês estão falando? Irmãos, Paulinho há 2 domingos atrás ministrou sobre esta passagem. E vocês sabem, lembram-se de que aqueles homens estavam frustrados, estavam meio perdidos, porque as suas expectativas tinham sido frustradas. Que expectativas eram essas? Observe no versículo 21 que quando eles começam a explicar a Jesus a respeito do próprio Jesus, eles contam a respeito de Jesus para Jesus. E eles falam que Jesus, no versículo 19, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E mais adiante eles falam da crucificação e morte de Jesus. E então no versículo 21 ele diz o seguinte: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Por que eles esperavam isso? Porque era assim que os judeus entendiam os escritos dos antigos profetas. Os judeus compreendiam, esperavam que o Messias seria um libertador, um descendente de Davi na carne, que viria para libertar Israel dos inimigos e restaurar o reino físico e a glória a Israel. E se tornar rei de Israel, assim como Davi tinha sido rei. Então nós vemos que eles conheciam as Escrituras, mas o mistério oculto ainda não tinha sido revelado para eles. Então Jesus começa a falar. Qual o tema? Do que Jesus trata quando ele começa a falar? Nós vamos ler agora dos versículos 25 a 27. Lucas 24, de 25 a 27. Acompanhe a leitura. Então ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Agora, observe essa parte. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ora, Jesus pregou sobre Jesus. Jesus anunciou aos 2 discípulos o querigma apostólico, que não era ainda apostólico, porque era Jesus que estava falando, as verdades eternas sobre ele mesmo. Tudo estava lá, tudo estava escrito lá há muito tempo, mas era um mistério guardado por Deus até o tempo determinado. E as palavras ditas, anunciadas, pregadas por Jesus, transformaram aqueles 2 homens. Elas ficaram ali dentro do coração deles e também nas suas mentes, produzindo fé, gerando algo diferente em seus corações. E finalmente, quando o entendimento deles foi aberto no partir do pão, e Jesus desapareceu, eles voltaram correndo para Jerusalém, de noite mesmo. Estavam a 10, 11 quilômetros de Jerusalém e resolveram voltar de noite. Não era comum fazer longas caminhadas à noite porque era perigoso, era arriscado. Mas por que fizeram isso? Porque não fazia mais sentido estar em Emaús. Emaús era o plano B para eles, mas agora não fazia mais sentido. Tudo tinha mudado e eles estavam transformados.
Para eles, o querigma trouxe direção e imprimiu expectativas de Deus no coração deles. Esse é o efeito exato do querigma que foi determinado por Deus. A transformação de vidas. Um mistério oculto para muitas gerações no passado, mas já revelado a partir do batismo no Espírito Santo. E quanto a você, querido irmão, querida irmã, certamente você conhece a palavra, tem lido a palavra, mas o quanto desta palavra está revelado, o quanto desta palavra transformou a sua vida no nível que Deus determinou que esta palavra transformasse. Sim, é claro, você nasceu de novo, é uma nova criatura, foi perdoado, incluído em Cristo, mas há muita coisa declarada nas Escrituras que precisa se tornar revelação e vida para você. Como fazer para que isso aconteça com a sua vida, com a minha vida? Eu quero te dar 2 conselhos muito simples de pôr em prática. Apenas 2. Primeiro, todas as vezes que você for para a Bíblia, todas as vezes que você for ler as Escrituras, vá com essa expectativa. Não apenas para fazer a leitura do dia, não apenas para marcar no seu checklist, eu li tais e tais capítulos. Não, não. Vá com essa expectativa. Peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação e faça o seu coração arder, como ardeu o coração de cada um daqueles 2 discípulos, quando caminhavam com Jesus e Jesus estava explicando as Escrituras para eles. Acompanha comigo o que diz o versículo 32 de Lucas 24, um pouquinho mais à frente. Olha o que eles disseram e a alegria que tomou o coração deles. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Tenha esta expectativa do seu coração arder no peito, da sua mente e do seu coração receberem revelação. Depois de ter pedido ao Espírito Santo clareza e revelação, decida crer. Não fique esperando um sentimento. Observe, eles tiveram sim um sentimento, alegria, mas a alegria deles veio depois da revelação. Veio depois que o entendimento deles foi iluminado e eles tiveram clareza, então o coração se encheu de alegria, porque tinham entendido e as suas vidas voltou a fazer sentido. Suas decisões foram baseadas na revelação que eles tiveram, entende? E a segunda instrução, a segunda orientação que eu te dou é exatamente isso. Depois da leitura, pergunta ao Espírito Santo como estas verdades afetam a minha vida. Como eu aplico elas no meu viver. Em que eu preciso mudar. Escreva o que o Espírito Santo anotar e começa a praticar isso. Amém? Use essa mesma estratégia com o querigma da semana. Vá para os textos com essa expectativa, não apenas conhecer ou decorar, mas peça ao Espírito Santo, poxa, Espírito, é um querigma isso, são verdades eternas, transformou tantas vidas, eu quero ser um dos transformados também. Faça isso, ora, recebe, creia, anota, pratica. E você vai experimentar mais um pouco, crescentemente, da transformação de Deus na tua vida. Amém? A gente se encontra no próximo momento, querido. Fiquem na paz. O Senhor os abençoe.